Boa tarde a todos, meus queridos amigos. Estou aqui de novo para falarmos desta vez em termos comparativos de dois assassinatos, visto que eu já tinha falado do primeiro, que foi o que iniciou a Grande Guerra. E posso recordar o que se passou quanto a esse, que foi precisamente o estopim para que a Primeira Guerra Mundial começasse, que foi a morte às mãos de um jovem bósnio cristão ortodoxo na capital da Bósnia, em Sarajevo, quando o herdeiro do trono austro-húngaro visitava a capital para verificar o que se passava com as tropas, acompanhado de sua esposa, que era a duquesa Sofia de Hohenberg. Ambos foram assassinados e isto já não tinha sido, portanto, não foi a primeira tentativa, já tinha o arquiduque Francisco Fernando de Habsburgo, portanto, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, já tinha sido portanto, já tinha sido tentado o seu assassinato uma ou duas vezes antes. E desta vez, efetivamente, o drama desenrolou-se de modo célere e aí também começou o drama do início da Grande Guerra. Ora, portanto, estes assassinatos normalmente têm por prelúdio, portanto, tentar assassinar os herdeiros dos tronos, neste caso este era do Império Austro-Húngaro, para mudarem os regimes do país em que estão colocados, portanto, os povos ou os dissidentes desses países que não querem que esse regime continue. O caso da Sérvia, que era, portanto, uma nação que pretendia ser a Grande Sérvia e englobar mais territórios da Áustria-Hungria, terá sido quem enviou o assassino para matar o arquiduque Francisco Fernando de Habsburgo, e era um estudante que se denominava Gravilo Príncipe, Danilo Ilic. Além dele, houve 20 feridos entre a multidão que acompanhava o rei e os grupos que estavam a acompanhar o estudante Gravilo Príncipe, e a Áustria-Hungria desconfiou imediatamente que tinha sido a Sérvia que tinha enviado aquele assassino e porque ele era partidário da união com a Sérvia. E, portanto, a partir daí, sucede que a Áustria-Hungria envia imediatamente uma série de exigências à Sérvia que foram rejeitadas. O que acontece é que, passado um mês, a Áustria-Hungria declara imediatamente e no mesmo dia guerra à Sérvia. Portanto, o arquiduque Francisco Fernando de Habsburgo foi assassinado a 28 de junho do mês 6 de 1914 e um mês depois, em 28 de julho do mês 7 de 1914, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. E, portanto, o que é que se pretendia? Era uma alteração de regime e que, efetivamente, a Sérvia englobasse mais territórios da Áustria-Hungria. Este assassinato faz recordar, e porque estamos no mês em que ocorreu, o assassinato em Portugal do rei Dom Carlos I e de seu filho herdeiro do trono, que era, portanto, o príncipe que viajava com o pai desde o Palácio de Vila Viçosa até ao Palácio das Necessidades, onde eles iam ficar em Lisboa. Tinham estado um período em Vila Viçosa, portanto era o Luís Filipe que acompanhava o pai, que era o príncipe herdeiro, o príncipe real de Portugal.
E este regicídio sucedeu em 1908, ou seja, há 113 anos, ao passo que o outro sucedeu em 1914, portanto há 106 anos. Ora, Dom Carlos I de Portugal e dos Algarves, que era um rei até bastante liberal e pacífico e um homem de cultura, nunca teria sido assassinado, nem o povo tinha nada contra o rei, porque ele era uma pessoa bonómica, portanto era um homem que nunca levantou problemas nem de tirania, mas estes acontecimentos ocorreram assim porque havia muitos dissidentes do regime monárquico a quem interessava instaurar a República Portuguesa em Portugal. E portanto, o que é que acontece? Os simpatizantes dos interesses republicanos, auxiliados por elementos dentro da organização carbonária portuguesa, porque a carbonária italiana veio efetivamente influenciar a carbonária em Portugal e ajudá-la a organizar-se, e portanto havia já com os seus dirigentes uma carbonária portuguesa. Portanto, os simpatizantes dos interesses republicanos, auxiliados por elementos da organização carbonária portuguesa, que eram políticos antimonárquicos, conduziram a este assassinato, e os acontecimentos ocorrem efetivamente a 1 de fevereiro de 1908. Passados 4 dias, ou passados 3 dias, estamos no dia 4, portanto há 3 dias que este acontecimento teve lugar em Lisboa, na Praça do Comércio, designada ainda hoje por Terreiro do Paço, junto ao Tejo, e marcou profundamente a história de Portugal e marcou o fim da última tentativa séria de reforma da monarquia constitucional, gerando uma escalada de violência na vida pública do país. Após este acontecimento, subiu ao trono Dom Manuel II, que era o filho mais novo de Dom Carlos I, portanto, Dom Carlos, efetivamente, não o tinha treinado para reinar, e ele teve, portanto, tinha uma falta de preparação para governar e muitas dificuldades em repor a ordem no país depois destes acontecimentos. Foi muito difícil conseguir isso e conter a fúria republicana contra a monarquia. Portanto, estavam reunidas as condições para uma revolução e a implantação da República Portuguesa. Sabe-se apenas que as armas levantadas num armeiro, que era o Gonçalo Freire, e que era um republicano maçom, porque nós traduzimos maçom aqui em Portugal por maçom. Portanto, digamos que dissidentes foram levantar as armas a esse armeiro. E os dissidentes foram os principais financiadores, tendo a carbonária fornecido apenas os homens para o ato que ocorreu. Portanto, este incidente foi praticado por homens da carbonária. As armas foram financiadas pelos dissidentes. E, portanto, neste regicídio, para além de terem ido buscar as armas outros homens, o principal que se conhece, que era um dos organizadores desta revolta, era o Francisco Correia de Herédia, primeiro Visconde de Ribeira Brava. Portanto, era um madeirense que esteve muito tempo na política e foi um revolucionário e, portanto, era um simpatizante da instituição da República. Depois, sabe-se que um grupo de 18 homens esteve também reunido num caseirão em Chabregas para decidirem, antes do assassinato, a morte da família real.
e que 8 ou 10 desses 5 homens se constituíram no primeiro grupo que se posicionou no Terreiro do Paço. Depois, o segundo grupo tomou posição em Santos e o terceiro grupo em Alcântara. Portanto, eles foram se posicionando no percurso do carro que conduziria o rei e o príncipe ao Palácio das Necessidades. Se um dos grupos não conseguisse matá-lo, conseguiria o segundo. Se não conseguisse o segundo, conseguiria o terceiro. Mas foi o primeiro grupo que conseguiu logo de imediato a morte do rei, e também se usaram bombas e armas, e a maioria do grupo, desse primeiro grupo, conseguiu fugir e esconder-se entre a multidão. Portanto, os outros 2 grupos já não foi preciso intervirem, já não intervieram neste assassinato. E, portanto, estava aberto o caminho para a implantação da República. E o regicídio é efetivamente considerado como o fim efetivo do regime monárquico constitucional, sendo o golpe de 5 de outubro de 1910 apenas a sua confirmação. Porém, o regime monárquico constitucional ainda durou por mais de 3 meses, sofrendo de agitações e carecendo de reforma. O regicídio também poderá ser encarado de 2 maneiras. Ou como um acontecimento natural no percurso decadente do regime monárquico, que efetivamente o era, estava a ser decadente, que acabaria por cair tendo o atentado apenas apressado a sua conclusão, ou visto como o ponto de viragem que impediu a reforma e a sobrevivência desse regime. O atentado foi um passo decisivo para o Partido Republicano, que não foi responsável diretamente por ele. Foi eficaz este assassinato, mas ensanguentado, portanto este atentado foi sanguinolento e foi decisivo para o Partido Republicano, que não foi, já como afirmei, responsável por este ato. Mas foi eficaz porque abriu a futura vida da República e abrindo também, infelizmente, precedentes para a violência como arma política que minou o novo regime. E, portanto, penso que sobre estes 2 assassinatos em nível comparativo, como qualquer outro assassinato que são normalmente para a mudança de regimes políticos, encerro hoje este direto e esta matéria fica vista e falada. E, portanto, vocês ficam com uma ideia sobre os acontecimentos e como é que eles se desenrolaram. E boa tarde a todos e até um próximo live.